Olá, estamos no ar com o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Nós chegamos até você pelas redes sociais e os tocadores de podcast. Se ligue, participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui no estúdio a gente conversa com Raul Jungmann, ex-ministro e diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, ministro. Imagina, eu sou que agradeço. Tornar aqui é sempre um prazer. Ministro, o senhor está à frente de uma instituição que defende, entre outros pontos, o que se chama de mineração responsável. Eu queria que o senhor apresentasse logo de cara o que é o mais importante da bandeira de vocês nesse momento que vocês estão conversando. A bandeira tem a ver com a humanidade. Por quê? Porque hoje uma questão central para todos nós é a questão das mudanças climáticas. Ou seja, nós sabemos que se a gente não ultrapassar isso, não superar isso, nós estaremos colocando em risco as futuras gerações, a humanidade. Então não é possível você pensar nenhuma atividade econômica sem pensar exatamente na sustentabilidade. Então, para nós, essa é uma questão de propósito, é uma questão de valor. E como a gente transforma isso em ações? Sobretudo, através de uma estratégia que é conhecida como ESG, que quer dizer boa governança, boa relação com o meio ambiente e com a comunidade. E é isso que nós procuramos através de 12 grupos de trabalho e apresentando trimestralmente os nossos resultados para todos saberem que a mineração ela está no rumo da sustentabilidade, do respeito às pessoas, da segurança, do cuidado com o meio ambiente e, evidentemente, com a licença da comunidade, sem a qual não é possível trabalhar. O senhor falou da questão da sustentabilidade e é importante deixar muito claro essa distinção que vocês trabalham muito nessa questão da indústria mineradora, que tem uma série de demandas claro. e de obrigações também, e do garimpo ilegal, que acaba se tornando também, atrapalhando muito a atividade de vocês. Como é que eu queria que você deixasse mais claro essa separação? Vamos lá, mineração é tudo, isso aqui é mineração, o copo é mineração. Onde nós estamos aqui, tudo é mineração. Quem está nos vendo e ouvindo em casa, tudo em volta dele é mineral ou decorrente de mineral. Isso é mineração sustentável. Agora, o garimpo ilegal, o garimpo do ouro ilegal, que destrói a natureza, que destrói as populações indígenas, que envenena os rios, que prostitui as crianças das populações indígenas, que, portanto, é crime. Eu fui ministro da Segurança Pública e sei que lá nesse garimpo ilegal é lavado dinheiro, é feito a questão de escravas brancas, você destrói o patrimônio público, você destrói a natureza e tem a penetração de crime organizado, como é o caso do PCC, da Família do Norte, dos amigos e outros criminosos mais. Então nós somos radicalmente contra o garimpo ilegal. Nós somos responsáveis, pagamos impostos, geramos 2.200.000 empregos e nós, portanto, não temos por que ter qualquer tipo, digamos assim, de condescendência e por isso mesmo é muito bom o que está acontecendo, que é você trazer a nota fiscal eletrônica, é você acabar com a boa-fé, que é terrível, é você fiscalizar aonde está a lavanderia exatamente do garimpo ilegal, do ouro de sangue, é bom que se diga assim, que é exatamente uma parte das DTVM, Distribuidora de Títulos de Valor Imobiliário. E por isso só fomos ao Banco Central peticionar por mais fiscalização, fomos pedir a nota fiscal eletrônica na Receita Federal, peticionamos contra exatamente a boa-fé e também entramos junto com a sociedade, o Instituto Escolhas e outros mais, com o pedido de investigação dessa lavanderia junto à Comissão de Valores Imobiliários. Todas essas medidas que você mencionou agora são relativas a, digamos assim, uma nova legislação ou a urgência de uma legislação sobre a extração do ouro. Como é que você avalia esse andamento? Porque os pedidos foram feitos, há uma reivindicação, mas como é que está o processo disso, o andamento disso? Bom, nós começamos a peticionar isso no governo anterior. E agora nós tivemos nesse atual governo, em primeiro lugar, a nota fiscal eletrônica. Saiu para que você possa rastrear a origem do ouro. Porque depois que o ouro passa pela lavanderia, é muito difícil você identificar ele. Ele vai das DTVMs para as trades e daí para o exterior. O Brasil produz 102 toneladas de ouro, metade disso, 51% é ilegal. Nossa. É o ouro que destrói, é o ouro que mata, é o ouro que devasta. Então, é muito importante que a gente combata isso. Em segundo lugar, há o Instituto da Boa-Fé, que quer dizer o seguinte, se eu te vendo ouro, tá certo? Você parte do princípio que eu vendo de boa-fé e não precisa saber de onde veio o ouro, se ele veio destruindo, matando, fazendo o que quer que seja. Né? E, por último, nós temos também a questão que é muito importante para todos nós, que é a necessidade de que você investigue
toda essa rede, porque ouro, a gente fica pensando, ouro é joalharia, ouro é relógio. Não, ouro é um cluster gigantesco que envolve Banco Central, que envolve bancos, que envolve joalharias, que envolve, enfim, é a última reserva de valor de todo o sistema econômico. Então é algo gigantesco e nós precisamos parar com isso, para o bem do Brasil, para o bem da Amazônia, para o bem da sustentabilidade. E a mineração sustentável, ela não tem nenhum tipo de restrição de dizer isto não pode continuar, nós não somos isso. E existe tecnologia para isso, né, ministro? Existe um trabalho desenvolvido na USP, que inclusive o Instituto trabalha em parceria. Como é que é isso? Isso é uma coisa fantástica, é um ovo de Colombo. A Ilona do Igarapé nos avisou, olha, estão desenvolvendo lá a WWF e nós, o Igarapé também, e a USP estão desenvolvendo um sistema que permite identificar o ouro legal do ouro ilegal. Como é que isso funciona? O V0 disso tudo é o seguinte, amigo, amiga, se você vai comprar ouro, então procure exatamente a USP, o Programa de Compra Responsável de Ouro, porque eles vão fazer, como se chama, due diligence, eles vão fazer uma auditoria nesse ouro. Como é que eles fazem a auditoria? É muito simples o início. E aí eu chamo a atenção de todos para o seguinte, como é que se faz isso? Olha só. Se você descobrir ouro, por exemplo, no seu quintal, imagina você descobrir ouro no seu quintal. Né? Eu vou te dar um conselho. O conselho é o seguinte, registre na Agência Nacional de Mineração, porque o ouro, como qualquer outro metal, cobre, ferro, o que você quiser, todos esses minerais pertencem à União, pertencem ao povo brasileiro. Ou seja, o superficiário, que é aquele que, por exemplo, é o produtor rural, não, aquilo é dele, mas abaixo é de todos nós, é da União. Então, você tem que pedir uma licença para poder explorar. Olha só o que acontece. A primeira pergunta que o pessoal da USP, do Programa de Compra Responsável de Ouro, fazia é o seguinte, você tem um registro? Se você não tem o registro, tá certo? Então aquele ouro é irregular ou ilegal. Aí as pessoas dizem, bom, mas e a dimensão disso? A dimensão disso é o seguinte, nós devemos ter, só em um estado, tá certo, da região norte, nós temos 90 mil garimpeiros. Na Amazônia toda... Do Pará ou do Amazonas? No caso especificamente do Pará, mas existem outros estados. Então eu posso pensar, ninguém tem uma estimativa, que eu tenho 300, 400, 500 mil garimpeiros, tanto os legais, corretos, como os ilegais. Agora, você sabe quantas permissão de lava garimpeira tem na ANM, me disse o presidente da ANM? Sabe quantas? 2.300. Faça as contas. Eu tenho 90, 100, 200, 300 mil. E apenas 2.300. Então, naquele momento, eu já eliminei 98%, 99% do ouro ilegal. Ou seja, eu estou retirando do mercado, eu não estou permitindo que vá adiante a continuação desse crime que é destruir os povos indígenas, que é destruir a Amazônia. E nós estamos apoiando isso. Fomos no Ministério das Populações Indígenas que apresentamos, fomos à ANM, fomos ao Banco Central, que inclusive formou um grupo de trabalho conosco, sim, para exatamente ver como aproveita isso. E nós queremos é que todos utilizem isso. Ouro ilegal, não. Mineração sustentável, e aí uma coisa muito importante, mas eu deixo para uma próxima pergunta sua. Claro. Relação entre mineração e a humanidade, o futuro da humanidade. Por que existe essa relação? Boa pergunta, apesar de eu ter não, porque eu tenho outras, que a gente vai falar mais para frente. Apesar de ter dado a dica. Olha só, pelo seguinte, porque, olha, não há nenhum futuro para a gente, nem na humanidade, se a gente não conseguir evitar o desastre ambiental. Ou seja, o aquecimento da Terra, a crise climática, que vai levar a tsunami, que vai levar a secas, que vai levar, como nós estamos vendo, a mudança. Parece que é algo distante, mas a gente está falando da próxima década, né? Nós estamos falando, está na hora, está na hora, tá certo? Como dizia o Winston Churchill, passou o momento das considerações, o momento das responsabilidades, tá certo? Então, vê bem, isso daí significa que eu preciso sair de uma economia de o quê? De energia fóssil, energia que, portanto, não é não renovável, energia que libera CO2, tá certo? Que faz com que a gente vá se aquecendo, os mares e tudo mais. Bom, essa transição não pode acontecer sem os minerais chamados estratégicos no Brasil e críticos no exterior. Que minerais são esses? Vamos lá. O nióbio, é o tântalo, são as terras raras, é o lítio, que é fundamental. Não há possibilidade, por exemplo, de você eletrificar os carros, os transportes, os navios e tudo mais, se você não tiver esse mineral. E o Brasil é rico em termos desses minerais, tá certo? Então, passa pelo futuro da humanidade os minerais. O senhor está falando, então, do que se convencionou chamar também de economia verde. Isso. Quer dizer, para você chegar à economia verde é preciso ter primeiro uma consciência e depois um arcabouço, digamos assim, para se chegar a isso, né? Sim. E aí, na nossa luta, nós tivemos já com o presidente do BNDES, que inclusive criou um grupo de trabalho, tivemos com o vice-presidente da República, trabalhando nesse sentido.
que é exatamente o seguinte: nós precisamos de uma política nacional voltada para os minerais estratégicos que possibilitam exatamente a transição para uma economia de baixo carbono. E vamos lá, sendo dramatizando um pouco, salvar a humanidade. Sim. E isso é importantíssimo, né, que nós temos que realmente cuidar disso. Por quê? Porque se isso chega e não acontece essa transição, aí presta atenção, aí isso é uma iniquidade, é uma coisa vergonhosa. Nós não podemos entregar aos nossos filhos e netos, às futuras gerações, uma natureza pior do que nós recebemos. Olha só que pais e mães que nós somos. Vamos gerar para os nossos filhos e netos uma coisa pior, uma água, uma terra, um ar pior do que nós recebemos? Não. Então, não adianta ficar só pensando, eu vou dar lucro para o meu acionista, eu só quero saber de ganhos. E os seus impactos e as suas responsabilidades, não? Não. Hoje a mineração, com os setores mais responsáveis, tem que cuidar de todos os impactos que gera. E, evidentemente, procurar reduzir o processo que acelera não é, a crise climática que vai nos levar a um fim. É importante também, ministro, se salientar que o Brasil ele não é uma ilha, ele não está sozinho nessa discussão, nesse contexto. Essa semana tivemos um encontro entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia. Isso. E esse ponto também da questão do carbono zero foi tocado. Quer dizer, é uma questão delicada que está sendo... Como é que vocês estão vendo isso? Olha, ainda hoje pela manhã nós tivemos uma call, quer dizer, com todos os nossos associados, o embaixador Rubem Barbosa, um dos mais extraordinários diplomatas que nós temos, exatamente discutindo essa questão das sanções. O Brasil precisa colocar e o que propor, tá certo? Por exemplo, qual é a metodologia para você definir o que é carbono? E depois, qual é a metodologia para você definir qual é crédito de carbono? Porque senão, se as metodologias vierem de fora, se a métrica vier de fora, ela pode ser extremamente prejudicial. Ela vai vir. Já existe uma resolução da Comissão Europeia de que quem desmata não pode vender para eles. Tá certo? Já existe isso. Agora, nós estávamos discutindo isso, que também para alguns minérios a mesma coisa tende a acontecer. E isso é inelutável, isso é uma coisa que vai acontecer. Agora, você tem que saber qual é o seu interesse nacional. E por isso mesmo nós temos que ter propostas todas para esses temas. Não no sentido de dizer, vocês são os grandes vilões. É verdade, os grandes vilões estão lá. São eles que, desde a Revolução Industrial, que na verdade... Há 150 anos ou mais. Há 150 anos ou mais, tá certo? Que levou a esse estado de coisas. Mas só que o barco é o mesmo. O barco é o mesmo. Não adianta ficar apontando para eles e dizer que eu não tenho responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade. As responsabilidades, elas são comuns, mas são diferentes. Por isso, é preciso que o mundo tenha responsabilidade, inclusive na compensação, na transferência de recursos, que não vem tendo até aqui. E nisso, o Brasil pode liderar, e é uma potência, e pode ser cada vez mais uma potência em serviços ambientais. Eu queria saber, ministro, o seguinte, esse seu discurso e as suas observações e do instituto que o senhor representa, ela é uma discussão que a gente pode qualificar como muito madura, muito avançada, muito consciente. O senhor acredita que esse nível de debate está presente em instituições como no Congresso, na formulação de uma legislação? Como é que o senhor está vendo isso? Eu acho que nós estamos atrasados. Tá certo? Nós precisamos haver uma atualização, um ajornamento de legislação. Porque eu digo isso porque o Congresso, até talvez pela natureza dele, os debates tendem a se polarizar, né? No sentido de que, olha, são os indígenas de um lado e são os garimpeiros do outro, e tem os interesses, quer dizer, e você não chega a uma solução, digamos assim, de centro, talvez, que consiga atender a maior parte dos atores envolvidos. Bom, é a minha casa, né? Com os seus defeitos e enormes virtudes. Uma coisa que eu aprendi lá é o seguinte, que o Congresso não fica contra a certa opinião pública e o povo. Daí a necessidade da mobilização de todos, sociedade, empresas, empresários, associações, sindicatos, para mostrar isso. Né? E nós temos realmente condições de gerar uma massa crítica que leve o Congresso a tomar decisões que nós queremos, em termos de licenciamento ambiental, em termos de Código Florestal e a sua atualização, em termos da questão, por exemplo, de toda a legislação que diz respeito à descarbonização, em termos dos objetivos e metas que nós temos que ter para apresentar ao mundo como um país líder em termos dessas questões, porque, olha, posso te dizer uma coisa,
não existe país, ou talvez, se existir, é igual conosco, com tanta capacidade de se transformar num elemento, num jogador, num player fundamental em termos da questão número 1 da humanidade, que é exatamente a questão climática. Nós, seja por conta da nossa geração de energia, é uma oportunidade extraordinária que está aí. Seja porque nós temos minerais críticos em abundância, seja porque nós temos uma diversidade, seja porque nós somos uma democracia, nós somos grandes, nós temos um potencial enorme que o mundo inteiro está procurando. Então, o que nós precisamos? Acertar o passo. Nós precisamos ter responsabilidade, tanto dentro do Congresso como fora do Congresso, e entender que essa é uma oportunidade de ouro, até por coisas que a gente não gosta. Como, por exemplo, a questão da crise entre a Rússia e a Ucrânia, que reestruturou todas as cadeias de valor e de produção, e nós estamos sendo procurados pelo mundo porque nós temos o que dar. E nós não temos conflito em fronteira, não temos conflito interno. Temos muito a contribuir, então, imagino. Temos o quê? Muito a contribuir. Muito a contribuir. Agora, precisamos de uma reforma tributária e outras coisas eu vou, no próximo bloco, a gente vai falar mais sobre essas questões. Eu vou pedir só um pequeno intervalo. Fica bom. Certo? Perfeito. Me dá um minuto só e a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje Raul Jungmann, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Até já. A gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje Raul Jungmann, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração. Jungmann, você estava falando sobre essa oportunidade que o Brasil tem de ter um papel absolutamente relevante nesse momento crítico em relação às questões climáticas, né? Agora, é preciso, digamos assim, fazer um dever de casa, né, para se chegar para que o Brasil tenha essas condições. E um dos pontos que eu acho que é importante é falar sobre a questão tributária. Como é que vocês estão vendo esse debate sobre reforma tributária que está aí, está na ordem do dia, e do ponto de vista da mineração, o que é fundamental falar? A primeira coisa que falar é que nós estamos sob ataque. Nós estamos sofrendo um ataque tributário a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou que uma taxa, que é uma TFRM, Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais, é constitucional. Nada a discutir. Não é? O Supremo decidiu, está decidido. Só que os estados estão colocando alíquotas, tá certo, sobre as taxas absolutamente absurdas. Absolutamente absurdas. Nós temos um estado, por exemplo, o caso do Mato Grosso, que a alíquota dele, colocada sobre essa taxa, tá certo, vai significar que ele vai arrecadar mais do que o orçamento da Agência Nacional de Mineração. E não para por aí os problemas. Né? Os outros estados estão entrando. Além disso, a decisão do Supremo está sendo seguida pelos municípios. Eu tenho 2.400 municípios que trabalham com mineração. Você já pensou se esses municípios todos, sem ter nenhum limite, nenhum teto para a alíquota, eles entrarem? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você tem segurança jurídica, você tem redução de investimento e perda de mercado, no momento em que o Brasil está absolutamente pronto para explorar aquilo que o mundo deseja e que é fundamental para a crise climática. Em tese seria uma decisão que em princípio seria para beneficiar ou regulamentar, mas no fundo está provocando uma série de problemas. E não só isso, nós não estamos reclamando de tributo, nós estamos dizendo, gente, essas alíquotas livres, isso é uma loucura. É uma guerra fiscal. É uma guerra fiscal que nós estamos sofrendo, muito bem colocado. Mas não é só isso. Veja, o governo de Goiás, ele instituiu um compulsório sobre exportação. Você simplesmente ignorou a Lei Candir. No mundo inteiro, ninguém exporta impostos, nem taxas. Uma lei estadual ignora uma lei federal. Bem, feito isso. Está lá no Supremo e nós estamos peticionando o Supremo a esse respeito. Mas isso ameaça toda a exportação brasileira. Porque se o Supremo decidir que é constitucional, isso vai viralizar pelos outros estados. Não tem a menor sombra de dúvida. E vai impactar todas as nossas exportações no momento que nós precisamos disso. Então? O que precisa ser feito? Então? O que precisa ser feito? Primeiro, é uma decisão que nós esperamos e contamos, tá certo, com o Supremo Tribunal Federal. E depois, a consciência da população e da opinião pública. Por quê? Aqui, tudo em volta de nós é minério. Tudo. Na casa de quem está nos vendo, na TV que está olhando, celular, na roupa, no alimento. Sem potássio, por exemplo, não tem alimento. Por exemplo, o Brasil nem a gente vai exportar para manter 1 bilhão de pessoas. Só que tem um problema. Ninguém compra mineral. Ninguém. Ou seja, o minério não tem um consumidor na ponta. Tá certo? Ele gera produtos, ele é intermediário para. Então as pessoas não têm consciência de que elas não vivem, não têm conforto, não têm saúde, não têm educação, não têm alimentação sem minério, porque não tem consumidor. E sem ter consumidor, esse também
é um setor que pouquíssimo anuncia, porque ele não vende para consumidor. Então, veja, por exemplo, se você tem um problema, como aconteceu, por exemplo, na Air France, se lembra, 8, 10 anos, caiu aquele avião, Exato. tá certo? Foi uma tragédia, tá certo? Mas ninguém vai dizer, tá certo, que, olha, fecha o setor não presta, o setor não vale a pena. Agora aconteceu uma outra tragédia, por exemplo, terrível, que nós tivemos na Índia, que foi aquele trem, Sim. 280 feridos, 280 mortos, 900 feridos, e infelizmente talvez cresça o número de mortes. Mas ninguém diz, não vamos mais usar trem. O trem é uma coisa absolutamente negativa. Quando a mineração aparece, tá certo? Já que ela não tem consumidor, já que ela não anuncia, já que as pessoas não compram uma pelota de ferro, já que não compram um pedaço, né, de nióbio ou de níquel, etc., mas compra todos os produtos que o minério permite para ter qualidade de vida, para ter civilização, precisa. Então, muitas vezes o que aparece é a má notícia, sem se dar conta do que é que representa para o bem-estar, para a transição para uma economia de baixo carbono, para a qualidade de vida, para a própria civilização, que são os minérios. Então é isso que a gente tem que mudar. Se o setor tem problemas, e evidentemente como todo e qualquer setor tem, mas o rumo dele é a sustentabilidade, o rumo dele é a responsabilidade. Por isso, esse assalto que está aí é terrível para o setor, mas é pior para o Brasil, e eu diria até para essa questão que envolve a própria humanidade. Para concluir, o Estado do Maranhão estabeleceu uma taxa, um pedágio sobre o uso de trilho, que são usados para isso. Então, veja, nós temos um ataque no município, nós temos um ataque, tá certo, nos estados, nós temos um ataque que impacta as exportações, nós temos um ataque contra trânsito, e se fala também a nível federal. Quer dizer, como fortalecer uma indústria nessas condições, né? Não, eu diria o seguinte, você tem uma janela monumental. Esse setor faturou 339 bilhões em 2021. Recolheu de impostos para a saúde, para a educação, para a assistência, para a segurança, 117 bilhões. É responsável por 25% do superávit da balança comercial do Brasil. Nós somos responsáveis. E recolhemos 10 bilhões de royalties, são os impostos que são distribuídos com estados e municípios. Então, 2 milhões de empregos, não é isso? 2 milhões e 200 mil de empregos. E gera, tá certo? É responsável por quase um quarto da nossa balança comercial. E você vai o quê? Você vai destruir esse setor, tirar a segurança, tirar o investimento, fazer o que está sendo feito, inviabilizar o setor, ou achar que o setor é apenas a má notícia, por exemplo, que ele traz. Não, sim, tivemos problemas, nós sabemos que tivemos problemas, tá certo? Mas houve uma enorme evolução de segurança em termos de barragens, tá certo? Há uma enorme evolução em termos de monitoramento, que é feito hoje em tempo integral, com TVs, com inteligência artificial, ou seja, nós estamos procurando caminhar no sentido do rumo da sustentabilidade da segurança. E está sendo feito um trabalho de compensação, né? Que aí cabe à Justiça avaliar se o trabalho está condizente com as exigências, se está adequado ou não. Eu queria voltar um pouquinho a essa questão da tributária. Vocês, o IBRAM, ele teve uma reunião recente com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que vocês apresentaram um documento, as reivindicações. Eu queria que falasse, se eu descrevesse um pouquinho essa reunião, o que foi, qual foi a receptividade dele. A primeira coisa que a gente fez foi convidar ele para ir participar, abrir a conferência internacional sobre Amazônia e novas economias. O setor discutiu e decidiu abraçar a Amazônia. Nós queremos a floresta em pé, nós queremos respeito às tribos originárias, nós queremos respeito ao desenvolvimento sustentável lá, nós queremos, enfim, assumir uma posição de defesa da Amazônia. Vai ser em agosto. Começa no dia 30 de agosto. Nós estamos chamando as universidades, estamos chamando as ONGs, estamos chamando as empresas, estamos chamando os bancos, estamos chamando as autoridades, estamos convidando o presidente da República, os governadores e grandes autoridades lá fora, né? Ou seja, é a prova da indústria preocupada com a sustentabilidade. Mas não é para fazer negócio, é para defender e apresentar soluções para a Amazônia. Nós não estamos preocupados em fazer nada, em termos de mineração propriamente dito, tá certo? O que nós queremos é a defesa da Amazônia. Esse é um propósito, esse é um compromisso nosso. E por isso mesmo, nós reunimos 33 entidades, para você ter uma ideia, para definir o programa. Só para definir o programa. Estavam lá representações indígenas, como eu disse, ONGs, academia, autoridades, enfim, todos que poderiam colaborar. E nós vamos fazer esse encontro com a preocupação especificamente com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Essa foi a primeira coisa, convidamos ele e espero que ele venha a aceitar. Em segundo lugar, uma política industrial. Nós não temos uma política industrial voltada para o setor mineral.
Pô, como é possível 2023. Tá certo? 2023. E minerais críticos, que o mundo está querendo. O mundo está querendo isso. Eu tive recentemente em Toronto, tive no Panamá, tive na Argentina e tive também em Genebra. E só se fala numa coisa: vocês é a janela, é a oportunidade. Vocês, o mundo espera que vocês nos tragam exatamente soluções para esse tipo de problema. E voltando também, como vocês atuam muito na ponta, né, e o grande público talvez não tenha esse conhecimento, e até mesmo talvez o meio político aqui de Brasília, vocês, esse interesse em buscar uma solução sustentável para a mineração tem inclusive interesse dos próprios indígenas. Vocês estão participando de um encontro agora, não é isso? Sim. Como é que vai ser isso? Veja, nós recebemos um convite de uma grande liderança relacionada ao setor indígena para irmos a Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Então, eu embarco hoje de noite, chego lá de madrugada, enfrentamos 5 horas até chegar em Guajará-Mirim e vamos participar de um convite para discutir as questões referentes à Amazônia, tá certo? E a questão da mineração, também é um papel dela. Mas não só com indígenas, mas também, sobretudo, com extrativistas, com comunidades, tá certo? E nós vamos lá para ouvir, necessariamente. Eu disse à ministra Marina Silva que, olha, o setor não tem agenda ou pauta para fazer mineração em terras indígenas, por exemplo, tá certo? Agora, há um comando constitucional e é bom que se responda a ele, para não deixar isso solto, tá certo? Que, por exemplo, quando do governo anterior, o projeto 191, mineração em terra indígena, era muito ruim e nós fomos contra. Não é que nós sejamos contra a mineração em terra indígena, até porque está na Constituição, a gente tem que obedecer à Constituição, mas que ela seja feita com responsabilidade, empoderando os povos indígenas que têm que ter a palavra definitiva sobre isso, tá certo? Como acontece, por exemplo, no Canadá. Mas disse para ela, olha, não se preocupe que nós vamos colocar isso na pauta, nós temos muitas outras coisas para cuidar. Agora, se me permite aqui, falando como, digamos assim, brasileiro, deem urgência a regulamentar isso, porque do jeito que está, é muito ruim, tá certo? Como também você tem que entender que o garimpo, dada a quantidade de massa, o que é que ele está nos dizendo? Gente, a gente precisa de emprego e renda, tá certo? A gente precisa de emprego, a gente precisa de comer, precisa de alimentar, a gente tem os filhos. A gente precisa efetivamente, não é só reprimir, embora você tenha que reprimir quem está destruindo. Agora, é preciso, sobretudo, que a Amazônia tenha devida atenção e gere emprego e renda para o seu povo, para que ele possa viver bem e não fique vulnerável para ser atraído por esse tipo de crime. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no CB Poder. Venha mais vezes. Ora, virei, não tenho a menor sombra de dúvida. Muito obrigado a você e, sobretudo, a quem nos ouviu. Tá certo. Até aqui. Um grande abraço. Tá bom. O CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.